Próximo, por favor. Chamo para compor a mesa Sub-Reitoria de Extensão da UERJ. Vice-diretora da Faculdade de Serviço Social da UERJ, professora Andréa Gama. Pelo Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, Suzana Gutierrez. Executiva Nacional dos Estudantes de Serviço Social, ENESSO. Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, professora Valéria Forte. Conselho Federal de Serviço Social, Cefes, assistente social Rosa Predes. E pelo Conselho de Serviço Social do Estado do Rio de Janeiro, assistente social Charles Toniolo de Souza. Dando início ao nosso evento, passamos então a palavra à professora Andréa Gama, da Faculdade de Serviço Social da UERJ. Bom dia a todos e todas. É com grande prazer e alegria que a Faculdade de Serviço Social novamente cedia um evento importante da categoria dos assistentes sociais, numa data comemorativa como o Dia do Assistente Social. Dá as boas-vindas a todos, parabeniza o Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro pela organização desse primeiro Congresso de Assistentes Sociais do Rio de Janeiro, que eleva em status os eventos tradicionalmente preparatórios para o Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais. O fato da gente poder agora contar com um congresso de assistentes sociais do Estado do Rio de Janeiro significa que a gente dá um caráter político, acadêmico e científico de forma a que qualifique cada vez mais os congressos brasileiros de assistentes sociais. A Faculdade de Serviço Social dá e sempre deu todo o apoio aos eventos da categoria. Nós já sediamos congressos brasileiros de assistentes sociais, EMPES, e agora um enorme prazer em receber o primeiro Congresso de Assistentes Sociais e parabenizar todo o esforço, todo o trabalho que a diretoria atual do Conselho Regional de Serviço Social desempenhou para organizar um congresso desse porte. Não é qualquer trabalho, né? Sabemos que a categoria tem um histórico de lutas e de conquistas, né? E que a gente espera que esse congresso celebre as nossas conquistas e aponte os caminhos de luta que ainda temos muito a percorrer, sendo um momento de reflexão, de sistematização do trabalho profissional, com uma programação de enorme qualidade. E é isso que a Faculdade de Serviço Social deseja e apoia o evento, tradicionalmente, como a faculdade já sempre apoia os eventos da categoria, comprometida que é a Faculdade de Serviço Social com a formação de qualidade, tanto a nível de graduação e pós-graduação. Então, desejo a todos bom trabalho, um bom mergulho nesses 2 dias, né, na reflexão, no trabalho profissional, e que a gente possa ter frutos, e que a gente sabe que o imenso trabalho de organização desse congresso certamente trará frutos para a categoria. Obrigada.
Agradecemos a professora Andréia e passamos a palavra ao Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, Suzana Gutierrez. Bom dia a todas e a todos. Em nome do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, SEP, gostaria de agradecer o convite feito pelo CRES. Hoje, num dia tão importante, um dia de abertura do Congresso, onde muitas discussões vão ser feitas, mas também num dia histórico, infelizmente histórico para nós, porque hoje ocorre um dos novos leilões da Petrobras, acontecendo agora no Hotel Royal, em São Conrado, lamentavelmente num momento em que a privatização se aprofunda no nosso país. Então, acho que essa é uma reflexão importante, porque o cenário que nós vamos enfrentar é um cenário duro, um cenário difícil, um cenário de muitos ataques e de muitas retiradas aos nossos direitos. Mas que existe um caminho, uma solução para isso, que é a unificação da luta de todos os trabalhadores, a nossa organização no local de trabalho, nossas mobilizações. Nos últimos tempos, o sindicato abriu a filiação democrática para os profissionais, os assistentes sociais que atuam nas escolas. Nós enfrentamos nos últimos 2 anos um longo caminho para que pudesse ser reconhecida na Prefeitura do Rio de Janeiro o trabalho do assistente social na educação, com todas as garantias que ele teria, trabalhistas, previdenciárias. Foram muitos os enfrentamentos. Nós conseguimos, no último mês, aprovar uma lei que regulamenta as equipes interdisciplinares dentro das escolas, mas essa lei ela ainda é muito aquém do que nós precisamos. E aí, pessoal, só tem uma alternativa para nós. É necessário que todos os assistentes sociais que estão aqui hoje, que são assistentes sociais que atuam na educação, que possam se filiar ao Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, engrossar as fileiras da nossa luta, para que a gente possa, de fato, conseguir a tão sonhada vitória. Fica um convite a todos, bom congresso para vocês e muito obrigado pelo convite. Agradecemos a Suzana. E passamos a palavra à Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, professora Valéria Forte. Boa noite a todos. Evidentemente, não só uma honra, mas um enorme prazer estar aqui com vocês e estar podendo compartilhar com essa mesa, uma mesa de pessoas que eu não só admiro, mas também respeito muito como profissionais, né? Por outro lado, parabenizo a todos nós pela passagem do Dia do Assistente Social. E, em nome da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa de Serviço Social, em nome de toda a sua diretoria, mais especificamente, em nome da presidente Maria Regina Dávila e da vice-presidente da Regional Leste, professora Marilene Coelho, né, agradeço pelo convite para estar aqui. E, mais uma vez, menciono o prazer de estar aqui compartilhando isso com vocês. Nós estamos no primeiro Congresso Estadual de Assistentes Sociais do Rio de Janeiro. Eu acho que isso é um momento em que realmente a gente tem que pensar, né, na importância desse evento e na importância da continuidade desse evento, né? Eu, na verdade, me sinto muito honrada, até estava conversando outro dia com a professora Yolanda sobre isso. A gente se sente muito honrada, né? E acredito que Rosa, e, enfim, todos que estão aqui, de poder estar compartilhando um momento tão importante para a categoria, né? E um momento em que foi promovido pelo Conselho Regional de Serviço Social. Conselho que, na gestão atual, né, e que tem à sua frente o presidente Charles Toniolo, a gente tem que observar, né, a relevância do trabalho que vem sendo feito aqui no Rio de Janeiro. Por outro lado, eu gostaria apenas, além de, mais uma vez, agradecer a presença, por poder estar aqui, ressaltar também o investimento que aconteceu na Faculdade de Serviço Social para que esse congresso pudesse realizar aqui na UERJ, e agradecer, de certo modo, à UERJ por ter aceitado a solicitação da realização desse congresso aqui. Então, esses são inúmeros os motivos que me fazem ter satisfação de poder estar compartilhando isso. Por outro lado, eu gostaria de levantar alguns pontos que são pontos de luta, digamos, da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social. Eu não vou me alongar, porque eu sei que isso aqui é um momento apenas de saudação, mas eu gostaria de apenas levantar, linhas gerais, 5 pontos que são pontos de luta dessa entidade.
O primeiro deles diz respeito à luta contra a precarização do trabalho docente, que repercute direta e negativamente no processo de formação profissional dos assistentes sociais, né? Isso é expresso pelo produtivismo acadêmico, pela expansão do ensino superior sem qualidade e estrutura, pela anulação das conquistas e pelo estrangulamento das dimensões de ensino, pesquisa e extensão como indissociáveis. O segundo aspecto, espera aí que eu tenho que ajeitar a partitura aqui, é o aprofundamento do debate sobre o ENAD dentro do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior. O terceiro ponto de luta, regulamentar o Plano Nacional de Estágio no Conselho Nacional de Educação, no enfrentamento dos inúmeros desafios postos para a categoria, no contexto de hegemonia do capital e de suas regressivas contra-reformas. O quarto aspecto diz respeito... É comprido o negócio aqui, né? O povo da ABEP se inscreve, né? O quarto aspecto diz respeito a disseminar o ABEPS itinerante. Foi uma experiência extremamente produtiva, profícua e que realmente se pretende dar continuidade. Essa experiência foi iniciada na gestão anterior e a gestão atual avalia como uma experiência muito importante para que realmente se possa disseminar conhecimentos para o fortalecimento no que se refere à formação profissional dos assistentes sociais. E fortalecer os grupos temáticos de pesquisa e a própria pesquisa, né? Uma vez que a questão da pesquisa no serviço social é uma questão que merece uma atenção bastante especial, né? A gente não tem uma longa trajetória nessa área, mas a gente vem verdadeiramente produzindo conhecimento de qualidade e é necessário que a gente realmente consiga colocar, né, isso de forma legitimada no espaço acadêmico. Enfim, mais uma vez agradeço ao Conselho Regional, agradeço à direção da Faculdade de Serviço Social, agradeço à mesa por poder compartilhar com todos vocês e agradeço a cada um dos presentes por me dar a chance de compartilhar com vocês um evento que eu tenho certeza será um evento que marcará uma história na nossa profissão. Muito obrigada. Agradecemos à professora Valéria e passamos a palavra ao Conselho Federal de Serviço Social, assistente social Rosa Predes. Obrigada, bom dia. Certamente vocês estavam aguardando um sotaque carioca, não um sotaque alagoano. Quem deveria estar aqui representando o Conselho Federal de Serviço Social seria ou o conselheiro Maurílio ou a conselheira Marinete, mas ambos estão em compromissos pelo Cefes, né, em outros estados, e certamente em outro dia estarão participando. Então, estou eu aqui trazendo a palavra do Cefes, né, Conselho Federal este que compõe um conjunto, juntamente com os conselhos regionais, isso é muito importante, né? O Cefes tem um papel de coordenação desse conjunto, mas, sem dúvida, todas as nossas decisões, toda a nossa política, todas as nossas ações compõem, né, um conjunto de discussões e debates juntamente com os CREs. E por isso que, nessa semana, especialmente do mês de maio, o Conselho Federal está aí em todos os estados, compartilhando com os CREs as suas iniciativas para comemorar o nosso dia, o nosso mês e a nossa semana. E saudamos, em especial, a iniciativa do Conselho Regional do Rio de Janeiro, por estar realizando um congresso preparatório ao nosso Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, CBAs. E, ao falar no CBAs, aproveito para ressaltar também a importância que essa gestão do Cefes tem dado nas articulações com as outras entidades da categoria. Então, ficamos aqui bem tranquilos, estar junto com a ABEPS, em estar junto com a Inesso, para juntos conseguirmos enfrentar todos os desafios político-profissionais, né, que a conjuntura nos coloca. Então, em especial, Charles e diretoria do CRES, o Cefes traz aqui uma saudação especial a vocês pela iniciativa de estar preparando a categoria, vocês que formam um dos coletivos, né, um dos maiores coletivos que a gente tem de profissionais no Brasil, então de estar exatamente tomando essa iniciativa de já a partir de agora discutir temas que nós estaremos aprofundando em outubro no CBAs em São Paulo.
O Conjunto Cefés-CRES, essa semana, tem discutido bastante o tema que foi definido coletivamente, não é? Que é o serviço social denunciando a exploração do trabalho e aí colocando o nosso projeto profissional no circuito da discussão dos direitos e das lutas da classe trabalhadora e vendo, inclusive, o nosso próprio trabalho como parte, né, desse contexto. E também esse conjunto está numa campanha cujo slogan "Sem movimento não há liberdade", né, que tem também aberto aí toda uma discussão e toda uma iniciativa, inclusive, de ações políticas, não só de denúncia de violação de direitos, mas também de apoio a organizações coletivas na perspectiva da defesa de direitos da classe trabalhadora, dos direitos humanos, e isso tem preenchido aí uma boa parte da nossa pauta e do nosso tempo de dedicação, né, a essa organização que nos filia compulsoriamente como assistentes sociais, mas que nós tivemos a capacidade de transformar essa exigência legal para o exercício profissional no espaço de ocupação política em defesa não somente das pautas específicas do serviço social, mas em defesa de um projeto societário emancipatório. Então, aqui trago, em nome do Cefés, essa saudação, desejando que esse congresso, de fato, possa cumprir os seus objetivos e fortalecer as nossas forças para as lutas que ainda virão. Muito obrigada. Agradecemos a assistente social Rosa Predes e passamos a palavra ao Conselho Regional de Serviço Social, assistente social Charles Toniolo de Souza. Bom dia a todas e a todos os presentes. Com muita honra que o Conselho Regional de Serviço Social organiza esse evento. Há 2 anos atrás, essa diretoria tomou posse. A gestão Trabalho e Direitos, a luta não para. E o nome já era promissor do que a gente encontraria pela frente, porque até hoje a gente não conseguiu fazer a luta parar, porque ela não para mesmo, né? Foram muitas lutas políticas que o Conselho se envolveu durante esse período. Lutas sindicais, como bem registrou aqui a Suzana, lutas em defesa de diversos direitos humanos, né, iniciado pela tentativa de desvincular a imagem do assistente social das então iniciadas ações de recolhimento compulsório aqui na cidade do Rio de Janeiro, mas tantas outras lutas, né, que nós viemos participando nos diferentes fóruns que ocupamos. Luta contra a privatização da saúde, luta contra a violência contra a mulher, luta contra a homofobia, né? Mas todas essas lutas, elas não fazem sentido se a gente não pensa em formas de articular essas bandeiras com o exercício profissional dos assistentes sociais, né? Por isso, essa gestão também investiu na retomada de algumas comissões temáticas que estavam esvaziadas na história do Conselho, como as comissões de Previdência e de Assistência Social, e a criação de novas comissões temáticas, Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Direito da Cidade e a Comissão de Empresa. No marco dessas lutas, né, também realizamos o ano passado, junto com o Conselho Federal de Serviço Social, o Seminário Nacional sobre Serviço Social e Organização Sindical, né, numa perspectiva da gente sempre se reconhecer como trabalhador e saber que as nossas lutas como categoria não estão descoladas da luta do conjunto dos trabalhadores, né? Por isso também temos feito investimentos, através da nossa Comissão de Orientação e Fiscalização, em conhecer e mapear as condições do exercício profissional em diversos espaços socioocupacionais hoje importantes para a categoria, né? Hoje nós realizamos um trabalho junto com os assistentes sociais que atuam no sistema penitenciário, das unidades de pronto atendimento das UPAs, né, que tem sido um grande desafio, né, para nós do CRES, mas não só do CRES, eu acho que do campo da saúde de um modo geral. E recentemente iniciamos as visitas programadas da COF por todo o estado do Rio de Janeiro, nos equipamentos públicos da política de assistência social, que hoje também se coloca como um grande desafio para a nossa profissão. Junto com a direção das seccionais de Campos e de Volta Redonda, nós conseguimos criar 11 núcleos
de assistentes sociais pelo estado do Rio de Janeiro. Né? Toda a região, todo o estado hoje está potencializado a organização dos assistentes sociais através desses núcleos, e muitos representantes deles estão aqui nesse congresso hoje. Né? Tudo isso se condensa um pouco nas bandeiras que a gente levanta e na forma como a gente quer dialogar com a sociedade. Esse ano, 2013, nós optamos em fazer o cartão de comemoração do mês do assistente social, o famoso cartão do mês de maio, denunciando uma grave violação de direitos humanos que vem acontecendo no nosso estado, que são as remoções, despejos, seja das casas, seja das ruas, em funções dos mega empreendimentos que o nosso estado vem vivendo. Que não são apenas os mega eventos da capital, mas que são a situação vivida pelos companheiros lá do Porto Açu em Campos, pelos companheiros de Itaboraí, Niterói e São Gonçalo por conta da instalação da Petrobras, não é? Os companheiros da região serrana que vivenciaram recentemente uma tragédia em função da especulação imobiliária, né? E as pessoas estão sendo removidas do seu e violadas no seu direito à moradia digna. E muitas das vezes nós, assistentes sociais, nesses espaços e em tantos outros, somos requisitados a corroborar com essas práticas. Práticas que violam a nossa lei de regulamentação e práticas que violam o nosso código de ética profissional. Por isso, o cartão do mês de maio também faz uma referência à comemoração dos 20 anos do nosso código de ética profissional. Porque ele é um instrumento importante para que nós, no nosso cotidiano, possamos resistir a essas requisições que são colocadas para a gente numa perspectiva conservadora. Mas a gente só pode construir essas estratégias e essas propostas de intervenção se a gente estiver organizado coletivamente. Se a gente sistematizar a nossa prática profissional cotidiana. E se a gente sentar e refletir teoricamente sobre o que estamos fazendo nos nossos locais de trabalho. Hoje, né, um dado importante, né, de 2012, a gente vivencia, para além desse quadro, um crescimento exponencial numérico da categoria. Né? Apenas em 2012, o CRES do Rio de Janeiro registrou mais novos 1.000 assistentes sociais. Né? Isso é um dado importante, porque isso significa, né, que a gente precisa cada vez mais intensificar esses espaços de debate sobre o exercício profissional. Né? E foi com esse espírito de intensificação desse debate que o Conselho Regional de Serviço Social decidiu organizar o primeiro Congresso de Assistentes Sociais do Estado do Rio de Janeiro. Preparatório para os CBAs, como historicamente o CRES sempre organizava, né, mas nós achávamos que já era o momento da gente dar esse salto de organizar o primeiro congresso do terceiro maior coletivo de assistentes sociais do país. Né. Mas optamos, para além de realizar o congresso aqui na capital, realizar comemorações do mês de maio em todo o estado. Né, para além dos minicursos, que tradicionalmente já é uma das formas de comemorar o mês do assistente social no interior, nós também estamos realizando 4 seminários estaduais no interior do estado. Um em Nova Friburgo e em Volta Redonda, que já aconteceram, um em Campos e um em Cabo Frio. Né? E para esse congresso, assim como para todos os outros eventos, a nossa prioridade é debater o exercício profissional dos assistentes sociais. De que forma a gente articula essas bandeiras que nós defendemos com o cotidiano do trabalho profissional. E a melhor forma de discutir o exercício profissional é os assistentes sociais falando o que fazem. Por isso, né, nós tivemos 137 trabalhos inscritos e 115 trabalhos aprovados que nós poderemos conhecer, debater, dialogar nos próximos 2 dias. A gente também vai ter algumas oportunidades, né, com muita honra, que nós do CRES Rio de Janeiro estamos recebendo no nosso congresso uma delegação de assistentes sociais colombianos que vieram nos prestigiar. Também temos presentes assistentes sociais de outros estados, Rosa, não só você que está com sotaque diferente, de outros estados que vieram também nos prestigiar. Né? E aproveitando a oportunidade, né, da presença dos colegas colombianos aqui no nosso congresso, hoje às 18 horas, no local que a gente vai anunciar, a gente está propondo uma roda de conversa,
né, para que eles possam falar um pouco de como é que é a experiência do serviço social na Colômbia e a gente também possa falar um pouco de como é que é a experiência daqui do Brasil. Estão todos convidados imediatamente após o término das sessões temáticas à tarde, né? A gente queria agradecer, né, para finalizar, as entidades presentes aqui na mesa, né, em especial a Faculdade de Serviço Social da UERJ, que mais uma vez, né, foi extremamente parceira, né, para consolidar a realização desse congresso. Queria agradecer a todos os conselheiros do CRES, da sede e das seccionais, né, que sem a gente não teria conseguido chegar até aqui. Um agradecimento aos pareceristas, né, dos trabalhos que gentilmente aceitaram fazer a avaliação dos trabalhos escritos, né? E agradecer, sobretudo, ao conjunto de funcionários do CRES, né? Sem eles, que estão trabalhando nesse congresso já há muito tempo e estão enlouquecidos por aí resolvendo todas as coisas, a gente não conseguiria estar realizando esse evento agora, né? Que para nós é um momento de muito orgulho, Suzana, né? Se eles fazem os mega eventos deles, a gente também sabe fazer o nosso. Esse primeiro congresso dos assistentes sociais é o nosso mega evento, mas é o nosso mega evento para que a gente possa se fortalecer para combater todas as violações aos trabalhadores, aos assistentes sociais e aos nossos usuários que esses grandes projetos hoje vêm fazendo diante da nossa população no nosso estado do Rio de Janeiro, né? E com esse mega evento, a gente chama a todos para participarem do nosso outro mega evento, que é o Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, porque também será um evento que a gente vai poder fortalecer a nossa luta política como categoria profissional, como classe trabalhadora, na perspectiva ética e política que historicamente viemos construindo nos últimos anos. Então, em nome da direção do CRES, a gente declara aberto o primeiro Congresso de Assistentes Sociais do Estado do Rio de Janeiro. Gente, então, gostaria de agradecer, né, a presença de todos aqui, Suzana, Andréia, Rosa, Valéria, e a gente já queria dar início, desfazer a mesa, a Rosa fica, né, desfazer a mesa, e eu queria convidar a conselheira Francine Helfreich, que é da comissão organizadora do Congresso, para coordenar o início dos trabalhos da primeira mesa. Bom dia a todos e todas. Para que possamos iniciar essa mesa, gostaria de chamar o conselheiro Felipe Moreira para contribuir na coordenação da mesa. Bom, para iniciarmos essa mesa, instituída a defesa do projeto ético-político do serviço social diante da crise do capital e das políticas sociais, competências, atribuições privativas e o papel das resoluções do conjunto Cefes-CRES, gostaríamos de chamar para compor essa mesa professora Yolanda Guerra, doutora em Serviço Social, professora da Escola de Serviço Social da UFRJ, que muito vem contribuindo para o conjunto Cefes-CRES. E junto com a professora Yolanda Guerra, professora Yolanda Predes, doutora em Serviço Social, professora da Escola de Serviço Social, professora Rosa Predes, doutora em Serviço Social, professora da Escola de Serviço Social da UFAL e conselheira do Cefes. Então, passo a palavra para a professora Yolanda Guerra. Bom dia. É um enorme prazer, privilégio, emoção estar aqui com vocês num dia tão importante, né? Nós não comemoramos mais apenas um dia, nem uma semana, nem um mês. É uma trajetória de luta e, em função disso, eu quero parabenizar todos os assistentes sociais, estudantes presentes e aqueles que não puderam estar aqui, em função dessa luta que a gente vem empenhando ao longo da nossa trajetória profissional. Quero dizer também que isso para todos os conselheiros do CRES, esse evento pioneiro, ele já é um sucesso. Ele já há um mês atrás estava com todas as suas vagas lotadas.
pessoas que estavam brigando, pessoas que estavam insistindo em comparecer. Isso significa que não apenas a nossa categoria se mobiliza para esses momentos de reflexão, mas também o poder de mobilização dos conselheiros e dessa diretoria do CRES. Eu tenho o maior prazer, como Valéria já comentou, em estar aqui inaugurando, né, o primeiro congresso de assistentes sociais, em conjunto com a minha querida amiga e companheira de luta, Rosa Predes, e com todos os conselheiros da mesa. E eu queria, então, começar dizendo que não podia ser mais pertinente a escolha do tema, né? Sobretudo porque comemoramos, o Charles já nos colocou, os 20 anos do Código de Ética. E tem havido muitos debates bastante calorosos e polêmicos em torno do projeto ético-político, e não há dúvida que esse projeto se concretizou devido à ação política organizativa da vanguarda da categoria, mas uma vanguarda que esteve sempre sintonizada com as demandas dos movimentos sociais que expressa a classe trabalhadora. E ela soube também, e aí vem toda a competência teórica e política, dar uma direção social àquelas demandas dos trabalhadores. E, portanto, como é que nós demos isso? Através das nossas atribuições e competências. Então, é da maior importância que a gente reconheça o papel da vanguarda, o papel das nossas entidades organizativas. E, portanto, para eu poder pensar o projeto e avaliá-lo da maneira mais correta possível, eu tenho que trazer a discussão da materialidade da vida social. Para isso, eu tenho que falar um pouco da crise, da conjuntura atual, é o caminho que eu vou, então, adotar na minha análise. Começando, então, a perguntar de que crise se trata. É uma crise que nós vivenciamos diariamente, mas nem sempre a gente para pensar sobre ela. É uma crise, na verdade, estrutural, com dimensões nunca antes vividas por nenhum de nós. É uma crise que mostra que as possibilidades emancipatórias do capitalismo estão se esgotando, né? Os analistas vêm nos mostrando isso, e que tem essa crise, ela vem também colocar que a capacidade de desenvolvimento das forças produtivas, que nunca antes foi tão presente, né? Do capital se revolucionar permanentemente, já não consegue mais trazer, né, o grosso, a massa da população para um desenvolvimento. Ao contrário, estamos vivendo tempos extremamente regressivos. E, nesse sentido, é que alguns autores, inclusive, dizem que nós estamos num momento de barbárie. Uma barbárie inusitada, uma barbárie civilizada. E é um tempo que o capital hegemônico, né, que o capital financeiro está hegemonizado, é um tempo de hegemonia do capital financeiro, que, pela sua racionalidade pautada no curto prazo, nos constrange a todos. Não é à toa que dizemos, não tenho tempo. Estamos sempre pressionados pelo tempo, né? O tempo é aquele tempo que virou, na verdade, o nosso dono, né? O tempo, ele tem um poder sobre a nossa vida. E nesse período, né, nesse curto prazo, tudo tem que ser feito muito rápido, na verdade, o prazo da própria especulação financeira, né? O movimento do capital lá na Bolsa de Valores, o movimento do capital na necessidade que tem de se realizar e de se valorizar. Portanto, esse tempo coloca um perfil de trabalhador que é um trabalhador flexível, ele tem que ser flexível, ele tem que se adaptar a todos os constrangimentos, e ele é um trabalhador descartável. O trabalhador que tem que produzir aquilo que lhe foi demandado. Um trabalhador que acaba naturalizando a realidade e não vendo perspectiva na sociedade que constrói. É uma sociedade do curto prazo, esse curto prazo das operações financeiras, como eu já disse, uma sociedade do aqui e do agora, onde tudo pode estar por um segundo. É um capitalismo que tem que ser rápido, ligeiro, fugaz, cujos custos tem que ter custos reduzidos, né? E tudo vira o fast food. Tudo, inclusive a educação. Nesse período, né, que a gente vivencia uma chamada revolução informacional, parece que ela muda substantivamente a nossa vida. Efetivamente ela muda.
o impacto do avanço tecnológico, né, ele é sentido em todas as esferas da vida, na esfera da economia, da cultura, da política, da ética, da arte, do direito, e nas várias formas de manifestação, né, da vida social, sobretudo porque hoje há alguns autores que estão denominando, né, não sem problemas, que nós vivemos um tempo pós-moderno. É uma era tecnológica que faz a gente confundir o real com o virtual. É uma era, inclusive, que vai colocar para a gente a cidadania das redes. Quem não está na rede, está fora da vida. A inclusão digital. Né? Até o blog, não sei se vocês têm acompanhado isso, tem sido considerado a revolução que vai mudar o mundo. Há um livro, um best-seller, que tem este título: o blog é a revolução que vai mudar o mundo. E é uma rapidez, né? É um momento em que a gente vive que não dá conta mais de todas as coisas que você tem para fazer. E aí, realmente, o perfil do trabalhador é um perfil que vai se adequando cada vez mais a esses momentos de instabilidade, né, de insegurança, e também vem se acomodando muito às relações precarizadas. Esse novo perfil de trabalhador, e não é à toa que hoje o mote da campanha da nossa entidade, que é o Cefés, é o trabalho, é um perfil do salve-se quem puder. É um perfil da razão instrumental. É um perfil dos fins que justificam os meios. É um perfil dos imediatismos. E desse trabalhador, e isso é para todos nós, se exige flexibilidade, capacidade de constante adaptação a essa precarização do trabalho. É um trabalho no qual temos grandes perdas, né? Perdas em termos físicos, perdas em termos mentais. E o perfil de trabalhador mais adequado é aquele que não oferece resistência a essa precarização e, mais ainda, a perda de direitos, que tem sido um momento de retrocesso na nossa sociedade. É aquele profissional, eu até brinquei outro dia numa sala, da resiliência em detrimento da resistência. A resiliência, aquela capacidade de se adaptar, né? O homem borracha, aquela coisa que vai se adaptando a todos os tipos de situação. É a resiliência versus a resistência. É um profissional polivalente, também é esse o mote da campanha do Cefés, né? Que como motorista é um bom cobrador, que como caixa de supermercado é um bom empacotador, que como vendedor de loja é um bom vendedor de garantias estendidas. Novo mercado é a garantia estendida. Aquilo que você compra, o seu eletrodoméstico, você tem que efetivamente pagar mais para ter uma garantia mais ampla. Esse profissional que corre atrás da meta, e tenho certeza que vocês vão se identificar com isso. Mas qual é a meta? Não sabemos. Não importa. Importa que atendamos a meta. Então, na nossa vida, tudo é meta. Né? É meta em detrimento do projeto. Mas qual é a meta? Tudo vira meta. Não sabemos qual é a meta, não importa, desde que se atenda a meta. Então, essa recorrência à meta, em detrimento do projeto, é algo que eu penso que esteja marcando muito a nossa vida, e eu quero voltar a isso para pensar o projeto profissional. Então, esse tempo ele é marcado por o desemprego, que leva à precarização, ou seja, a aceitação das condições precarizadas, até naturalizando-as. É um tempo que vai efetivamente nos levar a ter perda de direitos e também aceitá-lo. E é um tempo que põe a política social no sentido da sua minimização. É a política dos mínimos sociais. E é nesse tempo em que, então, nós estamos com políticas sociais focalizadas que são reduzidas a programas. Mas não qualquer programa. Programa de alívio imediato da pobreza. A noção do imediato também é algo muito importante para o momento que nós vivemos, porque tudo tem que estar por um segundo. É o momento do imediato. No imediato, não se tem projeto, tem meta. E nesse sentido, então, é que isso atinge a todos os trabalhadores e
Agora vamos falar do nosso trabalhador assistente social, da nossa vida, né? Até porque a roupa suja se lava em casa. Então, é aqui o espaço onde nós vamos discutir e problematizar aquilo que estamos vivendo. E estamos vivendo exatamente isso. É a profunda desregulamentação do trabalho, os assistentes sociais contratados com uma outra denominação para que não possamos receber as 30 horas que nos é de direito. São as subcontratações, as diferentes formas de contrato através das ONGs e outras OCIPs, são os vínculos precários e instáveis, é o aumento de profissionais que têm que ter mais de um vínculo, ou seja, o pluritrabalho, as diversas formas de inserção em 2 ou mais políticas, a rotatividade, as jornadas extensas e extenuantes. Há, então, uma tendência que eu e Rosa já estamos conversando há algum tempo sobre elas, que está presente, que nós estudamos pouco, que é a tendência à desregulamentação e à regulamentação. O que quer dizer? Há toda uma regulamentação em prol da desregulamentação, em prol da flexibilização do trabalho. Ao mesmo tempo, também se desregulamenta o trabalho para poder que ele possa ser mais fluido, né? E esse trabalhador seja mais flexível e adaptável. Ao mesmo tempo, também, no serviço social, temos uma tendência da desespecialização. Se extraem os conteúdos concretos do nosso trabalho, e aí é como se todo mundo pudesse fazer de tudo. Então, num programa Saúde da Família, todos vão medir, pesar a criança, todos vão fazer trabalhos comuns, né? Como se isso fosse algo como está sendo denominado, trabalho interdisciplinar, transdisciplinar, multidisciplinar, etc. E a tendência à desprofissionalização. E aí isso, para o serviço social, é muito sério, pela própria trajetória do serviço social como, né, uma prática que qualquer um pode fazer. E também vivemos a exigência de cumprimento de metas. Tudo é metas quantitativas, né? E o profissional atua naquele limite do imediato, do aqui e agora, que lhe escapa a percepção do projeto que está orientando no seu cotidiano. A impressão que não tem projeto no cotidiano. O projeto só está lá quando a gente vai para os eventos da entidade. Só quando a gente vai fazer curso no CRES, nas universidades, é lá que está o projeto. Então, eu quero chamar atenção para isso. E tem sido várias as maneiras de se interpretar esse momento. Dentre elas, a mais perversa, ao meu ver, é a maneira de se entender o fim da história. Né? A maneira de se entender que tudo se acabou. Aquele anúncio do ocaso, né? Tudo que se contraponha ao capitalismo está acabado. O projeto socialista, a razão crítica, a perspectiva de revolução, a luta de classes e o próprio projeto ético-político, né? Dentre outras mortes anunciadas, o projeto é um deles. A outra questão que eu queria chamar a atenção é que a maneira como a questão social hoje é tratada via Estado e através dos seus outros organismos, é de maneira que sabemos muito bem criminalizada, né, punitiva, identificando o pobre como perigoso, transgressor, sujeito à repressão e, mais, objeto de extinção. Isso tudo vai configurando um modelo de sociedade na qual se exigem profissionais e determinadas atribuições e se exponencializa. Então, exatamente essas atribuições mais de repressão, de coerção, né? Acionando aquele lado do Estado que é visto, né, o tratamento da questão social, como o caso de polícia. Pois bem, e a noção de direitos, né, das políticas sociais é suprimida a cada tempo pelos próprios programas que a gente vem implementando, né, nós, assistentes sociais, que são programas de alívio à pobreza. Muitos deles transformam o exercício profissional e, portanto, as nossas atribuições em atribuições voltadas para o cuidado. Vai transformar também muito do que fazemos em serviço e, portanto, o serviço que tem que ser vendido no mercado. Então, a mercantilização e a assistencialização das políticas vai colocando um conjunto de atribuições novas e refuncionalizando atribuições antigas, extremamente conservadoras.
Eu queria chamar a atenção, quando eu falo da mercantilização, para algo que não pode nos passar incólume, que é a questão da educação, né? A noção de educação para todos é a educação daqueles que podem pagar pode comprá-la como uma mercadoria. E isso não pode ser naturalizado. Até porque eu tenho um novo mercado, que é o mercado do crédito educativo. Então, veja como as coisas estão, né, bem orquestradas. Há toda uma nova configuração, onde essas questões vão entrando aí como se fossem peças de um quebra-cabeça, e elas têm que fazer sentido para nós. E essa profissão, né, que é uma profissão de natureza interventiva, cada vez mais a ela vai ser requisitado ações técnicas, e não só técnicas, mas tecnicistas, tarefas, cumprimento de tarefas, atendimento de demandas minimalistas, atendimento de demandas do mercado de trabalho, pura e simplesmente. E é nesse sentido que eu penso que a gente vem discutindo até razoavelmente o Estado penal, como é que ele vem colocando ações mais, né, cerceadoras de direitos para os assistentes sociais, mas nós não estamos discutindo suficientemente o Estado gerencial, que é aquele oriundo da reforma do Estado e que se adequa perfeitamente ao projeto neoliberal. Esse Estado, né, a partir da contrarreforma, que pretende deixar tudo para o mercado, né, aquilo que ele acha que o mercado pode promover, e vejam, espantem-se, a saúde e a educação, a seu ver, são coisas que o mercado deve promover e não o Estado. Esse Estado assume uma função de administrador, de gerente, de gestor de convênios, no cumprimento de PPPs, parcerias público-privadas, que na verdade é o recurso público transferido para a área privada, como todos sabemos. E nesse Estado, a política social se transforma em técnica de administração da pobreza, ou, se quiserem, de administração da barbárie capitalista. Esse Estado gerencial, ele tem potencializado e ele tem exigido novas atribuições para os assistentes sociais, que são atribuições de gestão dos riscos sociais. O modelo de gestão de riscos, que é um modelo extremamente focalizado, direcionado a a um segmento da população, que é aquele abaixo da linha da pobreza, ele vem nos levando a fazer a triagem dos mais pobres entre os pobres, com uma racionalidade do cálculo racional, que é da lógica do contador. Ou seja, qual é o mais pobre que será beneficiado por esse padrão? Então, os parâmetros, né, e os modelos são todos definidos pela política. E, nesse sentido, surgem algumas novas atribuições, como gestão e monitoramento de políticas, acompanhamento e avaliação, todos eles no âmbito de gestão. Eu quero chamar atenção para isso. Mas que gestão é essa? Onde nós temos uma autonomia? Não, ao modelo de gestão colocado já pela própria política social. E a nós é reservado o quê? A gestão das condicionalidades do Bolsa Família, né? Através do SICOM, que é um sistema voltado para esse fim. O CAD único, preenchimento de um cadastro que já está pronto e, portanto, não é um instrumento de pesquisa, é um cadastro pronto. Procedimentos previamente definidos pela polícia, pela política, quase, né? Pela política. Modelos de acolhimento, modelos de realização de estudos socioeconômicos, de socioeducativos e socioeconômicos também, posto nas visitas domiciliares, a elaboração do plano individual de atendimento, do PIA, lá das medidas socioeducativas. Então, são recursos, né? São atribuições de administrar recursos e são atribuições de controlar acesso, de controlar as famílias, de invasão da vida privada dos sujeitos, que não são coisas novas, mas são potencializadas agora pelo próprio formato da política social. E a utilização, então, de um conjunto de procedimentos que se convertem em atribuições. Muitos de nós deixamos de ser assistentes sociais para sermos gestores de política, gestor da Previdência. Muitos deixamos de ser operadores de sistemas de controle e de gestão das políticas sociais. Então, eu acho que isso é algo que está muito presente e que nos exige uma reflexão.
E, nesse sentido, as demandas, né, são por práticas burocráticas, padronizadas, que devem obedecer ao faça, ao que já está pré-determinado, atribuições que se transformam em procedimentos burocráticos, cumprimento de exigências formais da própria política, à luz e semelhança do Estado gerencial. E por que esse modelo de Estado neoliberal consegue se tornar cada vez mais forte e aparentemente o único? Ele é hegemônico, mas aparentemente ele é o único. Porque o neoliberalismo tem investido no enfraquecimento dos movimentos sociais, dos movimentos trabalhistas, dos movimentos sindicais, das entidades da categoria. Claro, se você tem uma entidade onde você pode dispensar o pagamento, ela está falida. Então, há todo um conjunto, né, de ações do Estado cada vez mais na fragilização das instituições, das entidades coletivas e de tudo que possa ser coletivo. Há um investimento, né, esse fortalecimento do projeto neoliberal, ele vem em razão direta da regressão e fragilidade das formas de organização dos trabalhadores, dos seus movimentos e das suas lutas. É a ideologia do cada um por si. A gente repete isso, né? Cada um por si, cada um deve ser o empreendedor de si mesmo. E por isso nós não devemos estranhar que a esquerda esteja esfacelada, que os partidos e sindicatos se dividem cada vez mais, porque é uma luta de todos contra todos. E nessa luta há uma tendência de que cada um deve se dar bem. Nessa luta a ideia de coletivo é totalmente rejeitada como mera ilusão, é mera utopia. É uma utopia você pensar em coletivo. Ao contrário, né? Se exaltam as personalidades, o culto ao indivíduo, o culto ao individualismo, uma solidariedade abstrata. É uma sociabilidade que invade as nossas vidas, invade as nossas entidades, invade o nosso cotidiano. Então, nesse contexto, a pergunta que me vem é a seguinte: como podemos buscar objetivos a longo prazo se nós temos que responder à meta? Como falar em projeto profissional numa sociedade do curto prazo? Como manter relações duráveis e solidariedade numa sociedade tão competitiva do salve-se quem puder? Como podemos desenvolver narrativas de identidade e forjar construções de identidade de classe numa sociedade do curto prazo, do individualismo, composta por episódios e fragmentos? Não há futuro, é o hoje, não há projeto, é a meta. É nesse contexto que me vem, que eu penso que nós estamos tratando o projeto profissional como uma panaceia que vai resolver todos os problemas da prática, né? Basta eu ter o meu projeto, eu vou aplicá-lo na realidade. E aqui o próprio serviço social, ele está pautado numa concepção de técnica de solução de problemas. O serviço social tem que dar respostas coladas com as demandas do mercado. E alguns assistentes sociais falam: mas onde é que está esse projeto que eu não vejo, que eu não conheço? Porque a nossa ideia é de que o projeto tem que estar se realizando na imediaticidade do cotidiano, sem mediações. Sem as devidas mediações que ele necessita. Porque, sendo algo que está no plano da nossa consciência, da nossa ideação, do conjunto de perspectivas e de um conjunto de possibilidades, nós temos que buscar, na realidade, as possibilidades de concretizá-lo. Então, não se passa de maneira direta nem imediata, da projeção para a realização. E eu quero falar de 3 tipos de... essa fala me fez pensar, né, algumas coisas, e eu acho que tem 3 tipos hoje, numa observação mais imediata da realidade, de apropriação que estamos fazendo do projeto. O primeiro, eu vou chamar de apropriação fatalista. É o fatalismo positivista. Nada pode ser feito, esse projeto está falido, este projeto é inexequível e, portanto, está tudo dominado. Uma outra apropriação, que é a apropriação messiânica, um otimismo idealista. Ora, só depende de você, só depende de nós, só depende dos assistentes sociais mudarem a realidade. Um outro tipo de apropriação, que eu acho que está baseada bem nas atribuições instrumentais que estão hoje nos colocando, a nós
colocando, tá ótimo, é a apropriação possibilista, né? Que ela está voltada para a elaboração de propostas, o que seria muito bom, desvinculada do projeto e das bases ético-políticas que o sustentam. Ou seja, é aquele que a gente vai dizendo, eu faço o que é possível. Só que o que é possível é aquilo que está dado na imediaticidade. E, portanto, o que eu faço está absolutamente colado e compatível com o movimento do projeto, com o próprio projeto neoliberal. Os riscos desse possibilismo prático é o da capitulação de segmentos profissionais diante do cenário regressivo que nós vivemos, que é posto por esta crise capitalista. Posto por o desmonte de direitos. Faço o que é possível, parei aí. Diante daquilo que o Michel Levy chama de barbárie civilizada, que é caracterizada pelo retrocesso no campo dos direitos. Essa perspectiva se orienta exatamente por essa perspectiva, por essa visão, né? O que é possível articular diante do projeto neoliberal. O que vem sendo que acaba se traduzindo em algo que o professor Zé Paulo Neto chama atenção, uma social-democracia tardia e impotente. É a ideia fora de lugar, porque social-democracia não tem mais espaço para a barbárie civilizada. Então vejam como é tudo um esforço para nada. Esse possibilismo pragmatista, ele é o vale tudo, né? O que significa? Significa entender o projeto tal como ele é. Uma estrutura dinâmica que responde às necessidades sociais e deve responder, né, às necessidades sociais, às alterações do movimento da realidade, que permite à profissão dar respostas qualificadas e competentes e críticas a essa realidade, que permite e que está conectado com o próprio desenvolvimento da profissão, né? Demos saltos significativos em termos da pesquisa, falava Valéria, em termos da nossa organização, falava Charles. Então, é que permite captar esse movimento e o alcance do serviço social até o momento, permite mudanças, permite alterações, né? É um projeto que se renova, é um projeto que se modifica, que incorpora novas atribuições e competências, que está atento às atribuições e competências que a própria realidade está nos colocando, sem conceder nada ao relativismo, ao positivismo, à resignação e ao possibilismo. É isso. É essa interpretação do projeto que, a meu ver, é a mais correta possível. E sem os fundamentos do materialismo histórico-dialético, o nosso projeto permanece como modelo, como receita, como um passo a passo, como um instrumento de solução de problemas que é usado para qualquer fim. E quais são as dificuldades da gente se apropriar desse projeto, se isso é verdade, né? Eu diria, a primeira dificuldade é a dificuldade material concreta, ou seja, o mundo burguês, a lógica constitutiva dessa realidade, a estrutura, a dinâmica da realidade social do mundo burguês, limita a construção de qualquer projeto contra-hegemônico. Qualquer projeto que atenda aos interesses da classe trabalhadora. Portanto, esse projeto, que é o nosso, dispõe de condições muito menos favoráveis para a sua realização do que os projetos da classe dominante. Então, essa é uma dificuldade clara e objetiva que temos. Mas tem uma outra dificuldade que eu acho que é a dificuldade teórica intelectual, ou seja, a ausência de uma correta apropriação dos fundamentos desse projeto, teóricos, éticos e políticos. E eu estou convencida, né, de que a prática política da sociedade brasileira é que nos permitiu construir uma ética de ruptura, isso, né, pega o 79 para frente. Conseguimos romper com aquela ética teológica, né? Aquela ética que, presente até hoje, nós rompemos, mas ela não foi suprimida, né? do nosso horizonte profissional, mas, ao mesmo tempo, não permitiu que a formação profissional, ou uma formação que nos possibilitasse sustentar teoricamente, né,
esse projeto, que não estamos conseguindo uma compreensão suficiente dos fundamentos dessa ética de ruptura. Então, nós vamos precisar investir aí. O que significa cada um desses princípios? O que significa a liberdade, a emancipação, princípios muito caros ao serviço social, que muitas vezes nós os aprendemos a partir do quê? Do ethos individual burguês. E eu acho que somente, então, a apropriação de uma teoria, da teoria crítica, da teoria marxiana, que está na base da formulação do código, só ela vai permitir que a gente possa depurá-lo do ethos liberal burguês que o atravessa. E como é que esse nosso projeto tem tido efetividade? E eu quero aqui dizer e afirmar que estou convencida de que ele tem uma efetividade na vida da sociedade brasileira, não apenas no cotidiano dos assistentes sociais. Como é que o nosso PEP se expressa claramente? Se expressa nas atribuições e competências socioprofissionais, mas políticas dos assistentes sociais, né? Aquelas que estão na própria regulamentação, mas ele serve também de parâmetro para a aquisição de novas competências. Porque, do contrário, tudo que chegar para o serviço social nós vamos incorporar. Faça. É um imperativo categórico. Faça. Ele se expressa nas campanhas, ele se expressa nos documentos jurídico-políticos, ele se expressa na produção teórica do serviço social brasileiro, que atravessa continentes. Ele se expressa claramente. Ele está constituído de uma direção político-profissional, que é uma direção estratégica, para a qual direção essa que nós próprios, mesmo sem saber se devemos ou não assumir determinada atribuição, ao olhar para a construção dessa categoria, já podemos dizer se é ou não adequado para o assistente social fazer ou não determinada coisa. Ou seja, ele dá uma direção político-profissional para essa categoria, e ele está contemplado, em termos dos seus valores, nos nossos documentos. O Código de Ética, as diretrizes e a Lei de Regulamentação, que subsidiam reflexões e instigam uma nova postura técnico-profissional, é carregado de valores. Valores esses que dão a orientação para o nosso exercício profissional. Quando esses valores são traduzidos em princípios e são colocados como os nossos compromissos particulares, a gente percebe, então, que o serviço social tem expressa uma imagem profissional. Uma imagem que é dada por todos nós, pelas nossas intervenções e pelas nossas inserções no cotidiano da sociedade brasileira. Mas ele precisa ser realizado através de um conjunto de estratégias e táticas. Portanto, outro elemento a ser pensado e debatido pela categoria. A capacidade de tornar concreto os valores que estão no projeto nos exige uma capacidade teórica. Uma capacidade teórica de compreender o significado social da nossa profissão, sobretudo no contexto da crise do capital, onde tudo se põe ao assistente social como faça, de compreender os valores que orientam a profissão, exige consistência metodológica, exige-nos capacidade de propor, capacidade de projetar estratégias, táticas. E tudo isso se coloca diante de nós como parâmetros para intervenção profissional. Todos os documentos, todas essas elaborações. E de que maneira se pode fortalecer essa construção histórica que nós temos? Eu acho que através da nossa participação nas lutas mais gerais da sociedade brasileira, na nossa participação na defesa do modelo de política pública, universal, gratuita, através da mobilização da nossa categoria e das entidades que defendem segmentos populacionais e minorias, da nossa participação nos fóruns, nos conselhos, nas comissões, nas frentes e nos diversos movimentos sociais, nas ações que nosso conjunto e nossas entidades e nós próprios impetramos em defesa dos trabalhadores, junto a algumas instâncias governamentais, junto aos ministérios, junto ao Ministério Público.
Eu também penso que a gente fortalece esse projeto na medida em que põe uma comunicação com a sociedade para dizer aqui veio, aqui vêm os assistentes sociais. Eu falo aqui da campanha, por exemplo, em defesa do trabalho. Eu falo da campanha do Cefés, sem movimento não há liberdade. Eu falo aqui da campanha da Inesso, nem um passo atrás. Da campanha da educação não é fast food. E do slogan, trabalho e direito, a luta não para. Eu falo disso, eu falo que com isso nós estamos fortalecendo esse projeto, através da articulação política da categoria com as outras entidades, através da produção rica que temos e crítica que temos, uma produção bibliográfica invejável, de estratégias de enraizamento das entidades, através da criação dos núcleos de assistentes sociais, a criação de fóruns de supervisão, a BEPS itinerante, o fortalecimento dos GTPs. Eu falo da promoção de eventos como esse e como todos aqueles que a gente vem organizando como momentos de reflexão para essa categoria. E eu falo também da pesquisa. Eu falo da pesquisa porque a apropriação dos dados que nós já temos, coletados pelas COFs, coletados pelas comissões de ética, coletados pela BEPS, a apropriação desses dados para que a gente comece a conhecer cada vez mais essa categoria é muito importante. Para identificar novas tendências, por exemplo, meio ambiente, aqui eu estou me referindo ao nosso debate com os colombianos de ontem, a discussão da relação serviço social e meio ambiente, as novas demandas que vêm chegando para os assistentes sociais, tudo isso nós precisamos investigar a realidade para poder nos preparar para atender essas demandas. E não apenas atendê-las, mas como atendê-las. E a pesquisa que nos permite analisar as condições de trabalho, dos profissionais, sempre articuladas com os dilemas e as lutas dos trabalhadores de maneira geral. Eu penso que a gente tem que conversar mais com a sociedade brasileira e dizer para a sociedade brasileira qual é o parâmetro de qualidade de educação que nós queremos. Mas dizer claramente, é uma educação que está baseada no tripé ensino, pesquisa e extensão. É uma educação que tem um estágio, uma supervisão de estágio, um estágio qualificado com uma supervisão acadêmica e uma supervisão de campo. E por aí afora, nós temos já, eu acho, o suficiente discussões para colocar para a sociedade brasileira novas formas de entender essa sociedade, não de maneira naturalizada. E para concluir, eu quero então lembrar uma coisa que me parece central. Se esse projeto ético-político está na contramão do projeto capitalista, quanto a isso estamos de acordo, não somos nós que devemos defendê-lo. É ele que nos defende. Ele nos defende da ideologia neoliberal, do individualismo, do ethos neoliberal burguês, da resignação, das atribuições e competências burocráticas, tarefeiras. Ele nos defende da mediocridade, de uma formação social, uma formação profissional sem qualidade. Ele nos defende de um perfil profissional flexível, adaptável, do homem borracha, perfeitamente adaptado ao regime e à acumulação do mercado. Ele nos defende da postura possibilista. Esse projeto, ele é a nossa trincheira. Ele é a nossa trincheira para nos defender de naturalizar a sociedade tal como ela está. E eu queria terminar com uma reflexão, que é o seguinte: se sempre existirão projetos em disputa, tá certo? Nós temos aí uma categoria plural, cujos projetos estão o tempo todo em disputa, tentando propor projetos alternativos a este, que ainda é hegemônico. E a hegemonia é dada e mostrada exatamente pelas semanas de serviço social, onde a gente é chamado no Brasil inteiro para discutir, pelas coisas que a gente escreve, que as pessoas estão comprando. Essa é a hegemonia que nós estamos dando para deste projeto. A hegemonia deste projeto se caracteriza por aí. Pois é, se tem a disputa e se tem projetos alternativos, a gente tem que ficar atento, porque sempre existirão projetos que tentarão fragilizar a nossa formação,
né, colocando uma formação mais ligeira e barata. Sempre existirá projetos que vão colocar um outro perfil de profissional, que é o técnico adestrado, né, que é o empreendedor. E aqui eu estou falando exatamente de uma empresa cujo perfil de profissional assistente social é o empreendedor. Eu estou falando da empresa Anhanguera. Basta a gente entrar na internet na sua missão, né, lá na sua página, onde ele coloca claramente que o perfil de profissional que está sendo formado por lá é o empreendedor, que tem compromissos com a instituição na qual trabalha. Não preciso dizer mais nada. E, portanto, sempre haverá, né, ou haverão projetos em disputa querendo banalizar a nossa formação e banalizar o nosso exercício. Isso é muito importante, sabe por quê? Nós estamos em tempos, já preparando os tempos de eleição do Conjunto Cefes-CREAS. E o que está em jogo não é pouca coisa, né? É a garantia e a manutenção de uma construção histórica que é um patrimônio dessa categoria, que nós temos que zelar, e graças a ele foi possível nos colocarmos, sair da prática de favor, nos colocarmos no campo dos direitos, entendido como uma mediação necessária, porém não suficiente para a construção de uma sociedade emancipada política e emancipada do ponto de vista humano. É uma construção que vem nos preservando da barbárie. Ela vem nos preservando daquilo que Mesaros fala: teremos a barbárie se tivermos muita sorte. É por isso que eu quero cumprimentar a todos os companheiros assistentes sociais de luta e de convicções políticas. E eu quero deixar a mensagem de que tenhamos cada vez mais muito orgulho de dizer: sou assistente social, muito prazer. Obrigada. Yolanda, muito obrigado. Objetividade e clareza sem abrir mão da profundidade, do rigor teórico e do tempo, e principalmente articulado com a realidade concreta do exercício profissional das assistentes sociais. Parabéns, obrigado. A vida como ela é, né, Yolanda? Vou passar a palavra imediatamente para a assistente social, Rosa Predes.